Hoje é dia 13 de maio, né? 13 de maio. Tava pensando que não é feriado, né? Ainda não é feriado. E pelo jeito não tem nenhuma perspectiva de ser também. E se a gente fizesse um vídeo sobre isso? A gente já fez. Foi o terceiro vídeo do nosso canal. Puta, é verdade? Nossa. Bom, 13 de maio não é feriado. Mas a questão que me intriga, Gabi, é tipo... Mas afinal de contas, como foi exatamente o dia 13 de maio de 1888? Acertei a nota. Olá, povo brasileiro. Eu sou o Murilo. Eu sou o Bié. E esse, adivinha só, é o Retrovisor, seu canal de história no YouTube. Em pleno domingo, funcionando assim como o Senado há 130 anos atrás. É, aqui a gente não dorme em serviço. A gente faz de tudo para levar a história para os senhores aí em casa. Então, compartilhe esse vídeo antes de mais nada. Dá um joinha, ajuda a gente aí. Hoje completa-se 130 anos da abolição da escravidão no Brasil. E assim como nesse ano, há 130 anos atrás, o 13 de maio caiu num domingo. Peraí, domingo, cara? Hoje em dia não tem nada acontecendo de domingo, imagina 130 anos atrás. Realmente é intrigante, mas no domingo aconteceu a última votação no Senado que aprovou a lei. E aconteceu domingo porque realmente havia muita pressa. Era um dia ensolarado. Os pássaros cantarolavam. Em Petrópolis, aquele clima de maio. Quase poético, assim. A princesa Isabel acordava em Petrópolis, mas no Rio de Janeiro a discussão pegava fogo no Senado. Multidões assistiam à votação e à discussão, jogando camélias, flores e fazendo suas manifestações para que a lei fosse aprovada. E por que eles jogavam camélia nas pessoas? A camélia era um símbolo abolicionista porque existia um quilombo chamado Quilombo do Leblon. Pera, quilombo do Leblon, cara? Nossa, isso na minha cabeça... Não, porque você fala quilombo do Leblon, na minha cabeça parece uma coisa do Manuel Carlos, tipo... É que naquela época no Leblon não tinha barzinho, não tinha. Manuel Carlos também não tinha passado por lá. Não tinha. Então assim, não era um quilombo como o quilombo dos Palmares, um quilombo de resistência, de violência. Era um quilombo que tinha o apoio, inclusive era propriedade de um português. O quilombo, ele recebia na sua chácara lá escravos fugidos. E alguns políticos apoiavam e garantiam a existência desse quilombo. A Isabel ia lá, e lá eles plantavam camélias. Então as camélias viraram um símbolo abolicionista. Tanto que a Isabel, a princesa, usava na lapela a camélia. Então as pessoas naquele 13 de maio jogavam camélias de cima para os políticos lá embaixo. Enfim, foi uma bagunça, mas foi aprovado. Isso foi o final da votação? Foi. A votação já tinha começado uns dias antes. Foram 3 dias de votação no Senado. De discussão. É maior do que a votação do impeachment na Câmara. Tá, mas como que funcionava exatamente esse trâmite? Assim, era igual hoje, que tem Câmara, Senado? Sim. O que acontecia de diferente é que naquela época o Senado era vitalício. Uma vez eleito senador, a pessoa ficava senador até morrer. A Câmara dos Deputados era a Câmara baixa, era a Câmara mais popular, que tinha revezamento. Primeiro a lei tinha que passar pela Câmara dos Deputados. Então no dia 8 de maio, ou seja, 5 dias só antes da aprovação final e da assinatura da Lei Áurea, o governo apresentou essa proposta de lei, representado pelo seu líder, que era o João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Partido Conservador, e num tempo recorde ela foi aprovada na Câmara. Primeiro ela tinha que ser discutida numa comissão, formada por alguns deputados. Mas esses deputados já na hora se reuniram em 5 minutos e falaram, não, aprovamos. Vocês votem em geral que aqui já está aprovado. E no mesmo dia foi votado na Câmara Geral e foi aprovado. E ela foi para o Senado. E depois ficou 3 dias em discussão no Senado. Mas essas votações elas foram equilibradas ou o quê? Não, foi uma lavada. Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, a abolição passou com relativa facilidade. Mas por que isso? Não tinha ninguém que era contra a abolição? Assim? Mas o movimento abolicionista tinha crescido tanto, tomado tanto a imprensa, que primeiro já pegava mal para a imagem de alguém ser a favor da continuação da escravidão. Além disso, a violência com que o governo Cotegipe começou a tratar as manifestações abolicionistas criou um estado de violência geral na sociedade. Então tinha briga, a polícia batia nas pessoas, estava criando-se uma convulsão social. E um exemplo disso é aquele episódio que a gente falou aqui de Penha do Rio do Peixe. Do Joaquim Firmino, que acabou virando mártir da abolição. Né? Exatamente, que é um vídeo que nós já fizemos aqui. Então muitos parlamentares, mesmo contra a abolição, eles já estavam se conformando de que era uma coisa inevitável. E que era melhor, às vezes, você dar o anel para não perder o dedo. Tá bom, deixa a abolição, mas a gente aí depois se reúne para evitar que o resto seja feito. A tensão social e a violência estava crescendo tanto que a sombra da Guerra de Secessão Americana começou a pairar sobre o Brasil. Sim. Então, muitos falam, bom,
tá bom, se é para pacificar a gente vota. Dia 13 de maio abriu-se o Senado, as pessoas foram lá votar, a princesa Isabel já tinha convicção de que a lei seria aprovada, ela já se encaminhou para o Rio de Janeiro, foi pegar o trem para o Rio enquanto a votação acontecia. Ela não acompanhou, não estava lá acompanhando. Não pode. Não pode. O chefe de Estado, assim como o Abraham Lincoln, exatamente, não estava presente. Porque eu lembrei do filme do Spielberg lá, que ele ficava lá só esperando. Na casinha, só ouvindo a galera falar. A princesa Isabel, como chefe de Estado, também não poderia estar na discussão. Ela estava em Petrópolis, enquanto a discussão acontecia, ela vinha de trem para o Rio de Janeiro e aguardava no Paço Imperial. Finalmente a lei foi aprovada no Senado. O povo em volta ficou absolutamente polvorosa. Todo mundo foi da Câmara até o Paço, que era do lado, onde a Isabel estava. O senador Dantas foi o responsável por levar a aprovação da lei formalmente até a princesa, entregou para Isabel e lá dentro, com aquela famosa pena de ouro, que hoje está exposta no Museu Imperial, ela assinou a Lei Áurea. Que finalmente libertava os escravos do Brasil. Muita gente foi pra rua, acho que tinha 20 mil pessoas mais ou menos do lado de fora do Paço Imperial. Não, mas então, pelo que você está me contando, tudo que a princesa fez foi assinar o documento lá. Ela só chutou pro gol, na verdade. Antes do João Alfredo, o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o chefe do governo, o chefe do executivo, era um cara chamado Barão de Cotegipe. Esse cara já era presidente do conselho quando a Isabel assumiu a regência. E ele tinha uma política bastante violenta. A Isabel teve muitos conflitos com ele, principalmente porque ele tratava o abolicionista como bandido. Fez meeting abolicionista, pá, a polícia estava lá. Até que teve um incidente que teve briga de rua de polícia com o exército, um negócio feio. E a princesa Isabel pediu que o Barão de Cotegipe demitisse o chefe de polícia, o Coelho Bastos, que tinha batido no pessoal. E ele se recusou e já apresentou a sua demissão. Porque assim, lá naquela época, os presidentes do conselho não eram que nem presidente da república hoje, não tinham aquele apego ao poder, sabe? Era mais um primeiro-ministro. Era um primeiro-ministro, olha, você não dá pra fazer o que eu quero, então eu vou cair fora, se você não precisa de mim. Era meio tipo uma coisa meio, faz um doce, mas caía fora. Não é igual hoje em dia que dá um trabalho do pra tirar alguém que notadamente fez coisas erradas. Ela meio que provocou essa demissão e logo de cara chamou o João Alfredo, que era abolicionista, e falou, olha, você só vai ser presidente do conselho se você me garantir que vai propor a lei da abolição. Mas o Dom Pedro nessa, cara, ele fugiu pra não... Se no final o pessoal não gostar, eles põem culpa na menina. Porque já me falaram muito isso, eu vou te contar a verdade, sem ser sincero. O Dom Pedro II ele teve que viajar às pressas porque estava morrendo. Ele foi se tratar na Europa. A princesa Isabel estava viajando com o Conde D pela Europa e teve que voltar às pressas pro Dom Pedro II ir para a Europa se tratar. Muita gente achava que ele não ia voltar mais. Olha, acabou o governo dele, agora a Isabel vai pegar a regência e vai emendar. E ela, em relação à abolição da escravidão, começou a agir dessa forma. E pela primeira vez tratou a política como um dever dela de fato. A ideia abolicionista, tanto da Isabel como de pessoas próximas, como Joaquim Nabuco, André Rebouças, era continuar o processo, incluindo os ex-escravos na sociedade, através da propriedade territorial. Bom, e você aí de casa, sabia de tudo o que aconteceu no dia 13 de maio? Porque a gente sempre fala do dia, mas às vezes não sabe exatamente o que aconteceu, né? Curte, compartilha, comenta, fala para seus amigos, olha que vídeo legal, ou compartilha e fala que porcaria esses caras estão falando. Então já sabe, quando quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor. A Isabel não teve que comprar voto nem fazer mensalão no século XIX para comprar voto de parlamentar, como fez o nosso saudoso Lincoln nos Estados Unidos. Um cara que não deve gostar mais de teatro, né?